Boa noite. Hoje nós vamos dar início a um novo estudo. Eu já tive a oportunidade duas vezes de trazer o estudo de um livro, sendo ele Jonas e Ruth, e hoje nós vamos iniciar mais um, e lembrando aos irmãos que estejam sempre orando para aqueles que vêm aqui na frente, porque não é fácil estudar, não é fácil pesquisar, é uma responsabilidade muito grande estar aqui. A gente está aqui cumprindo um serviço para a igreja, no sentido de poder instruir e ensinar aquilo que nós aprendemos também. Não somos pastores, não somos formados, mas que é possível ajudar, nos ajudamos. Já disse uma vez para o Cauê que não é o meu dom trazer estudo, mas a gente tem que estar pronto para ajudar. Então, como eu disse antes, nós trouxemos cultos passados Jonas, aprendemos um pouco sobre Jonas. Nós vimos que o livro não se baseia apenas na história de uma baleia, de um homem que fugiu, tem muito mais por trás daqueles dois personagens. Nós vimos sobre Ruth, o amor dela para com a sua sogra e a providência do Senhor em meio à tribulação. E hoje nós vamos estudar mais um livro. É um livro também do Antigo Testamento. Infelizmente, tanto igrejas tradicionais como liberais a gente nem se fala, mas principalmente tradicionais, pouco dão foco a livros do Antigo Testamento. Eles praticamente são esquecidos, principalmente profetas menores. E hoje nós vamos dar início ao livro de Joel. Foi escuro ali, mas não tem problema. Hoje nós vamos estudar sobre Joel. Vamos ver até onde a gente consegue fazer a exposição. Peço que abram suas Bíblias em Joel, capítulo 1. Um livro de grande importância. Um livro que tem só 3 capítulos, que você pode ler muito rápido, mas a gente sempre aconselha que você leia fazendo pergunta ao texto, leia pausadamente, absorvendo. A primeira vez que eu li, eu não entendi, então a gente tem que fazer pesquisa, porque passa muita coisa despercebida, mas por que está falando isso? Então, nós vamos hoje falar sobre Joel. Antes de entrar no texto, eu quero apresentar as fontes às quais eu usei, porque quando um pregador vem aqui na frente, ele não pode usar a sua própria linguagem, ou seja, ele botar no texto aquilo que não está no texto. Então, o material principal é a Bíblia. Todo crente, todo cristão, todo salvo deve ler a sua Bíblia regularmente. Eu usei o comentário expositivo também de Joel, o profeta do Pentecoste, do pastor Hernandes Dias Lopes, que tem me ajudado bastante. É muito fácil de entender. É um pregador dos nossos dias que chama as pessoas a lerem, a estudarem, a ter. Eu particularmente gosto bastante dele. Eu usei o comentário também bíblico do MacArthur para fazer, se condiz a que eles têm pensado. Também utilizei o manual bíblico, referências, que ele passa. O programa ISWord, que é um programa que o pastor Antônio Neto recomendou. A única dificuldade desse programa é que ele é todo em inglês, então tem que traduzir, e não é fácil. Mas tem muitos comentários, tem dicionário, tem gráfico, é uma baita de uma ferramenta. Então, e o panorama bíblico do pastor Arivaldo Dias Casemiro, ele tem feito um panorama, e eu consegui absorver um pouco de conhecimento. Muito bem. Então esse é o material que eu usei para mim. Essa mensagem é contundente, oportuna e urgente. Nós precisamos reler sempre que possível a Bíblia, todos os dias. São chamados profetas menores por quê? Não porque são menos importantes do que os profetas maiores, como Isaías, e tantos outros, mas porque escreveram mensagens mais resumidas. Eu nunca entendi por que o profeta menor. Hoje eu sei, porque a sua mensagem era mais resumida, ela é mais compacta, mais direcionada, então é por isso que eles são. Os profetas menores são perturbadamente atuais, eles são os nossos contemporâneos. Embora tenham vivido há mais de 2.500 anos, abordam temas que ainda fazem parte da agenda da família, da igreja e das nações. Então, o que nós passamos nos dias de hoje, eles também passaram naquela época. Então, nós temos que usar essa
essa história a nosso favor para não cometer os mesmos erros. Eles são mais atuais que os jornais semanais mais lidos, ou como dizia Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então, por isso nós devemos reler e aprender e absorver. Por que estudar o livro de Joel? Por que nós vamos começar? Primeiro, porque eu tenho um comentário, ele é curto, então me ajudou. Mas porque o livro de Joel ensina sobre o poder das orações combinadas e do jejum do povo de Deus. Há muitas igrejas que só oram, há outras igrejas que só jejuam, há outras igrejas que fazem dois e tem igreja que não faz nada, não ora, não jejua. E nós batistas, por estar sempre comendo, há uma grande dificuldade para o jejuar. Eu não lembro qual foi a última vez que eu jejuei, mas é importante para o povo de Deus fazer um jejum. O que é o jejum? Não é uma troca de favores. Hoje eu vou me abster de alguma coisa para Deus me dar outra. Não. O jejum é para nós chegarmos perante o Senhor em humilhação, reverência e respeito, mostrar que as coisas do mundo ou o nosso próprio corpo não interessam. O que interessa é a adoração ao nosso Senhor. O livro de Joel ele passa numa época de grande dificuldade na história de Israel, o povo de Judá. Joel assegurou ao povo que através do arrependimento eles novamente receberiam as bênçãos de Deus. Há pessoas que não se arrependem de seus pecados, que vivem uma vida, como foi dita na quarta-feira aqui, o Cláudio disse, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não. Se você realmente aceitou, eu realmente aceitei, tem que ter uma mudança. Normalmente ela não é fácil, ela demora, mas tem que existir uma mudança. A gente não pode ser o mesmo de antes de ser salvo como depois. Então Joel chama o povo ao arrependimento. Nós vamos ver o porquê desse arrependimento e o porquê eles estão passando por isso. Uma apresentação rápida também, quem escreveu o livro. O livro começa com uma breve apresentação, declaração que atribui ele a Joel. No versículo 1 nós vamos ver mais detalhadamente. Quando e onde foi escrito, a maioria dos historiadores e pregadores não chegam a um senso comum, porque o próprio texto não emana dele a referências que nos possam dizer, olha, foi em determinada época, foi em determinado reino, como havia em outros profetas, no tempo do rei Acaz, no tempo do rei não sei o que, Joás, o sacerdote Joiada. Não, o texto não nos dá nenhuma referência em que período da história ele foi feito. Então, há outros que dizem que foi no período do rei Joás, mas isso são pesquisas que são feitas, mas não pode ser batido no martelo. A profecia de Joel está totalmente preocupada com Judá, que direciona essa profecia a Judá. E algumas coisas que nós vamos aprender sobre Deus nesse livro de apenas 3 capítulos é que Deus é acessível. Ou seja, nós não precisamos de um sacerdote, não precisamos de um padre, não precisamos de nada mais para chegar ao Senhor. Apenas crer no Senhor Jesus Cristo como Salvador, somente por Ele nós somos salvos e nós temos livre acesso ao Senhor. Então Deus está sempre acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que nós temos que fazer é dobrar o nosso joelho e buscar, ler, clamar a Ele, que Ele está pronto a ouvir. Ele é longânimo, Ele é misericordioso, por isso que nós estamos aqui, porque Ele poderia já nos ter consumido há muito tempo. Esses dias, caminhando e orando, eu fiquei pensando que com apenas uma palavra dele, Ele poderia tirar o nosso ar e todo mundo cair no mesmo instante. E até hoje Ele tem sustentado e tendo misericórdia da gente. E principalmente Deus se ira. A maioria das igrejas não pregam isso aqui. Deus se ira. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus dão até adjetivos para Deus, papai, lá de cima, mas Deus se ira, e Deus se ira com o seu povo, principalmente aqueles que vivem vida de pecado, aqueles que não se arrependem, aqueles que não têm mudança de conduta. Deus traz julgamento e infelizmente Ele castiga o seu povo para que o seu povo volte a Ele. O capítulo 1, ele vai ser dividido assim: a experiência do dia do Senhor. E esse esboço eu tirei do manual, não fui eu que fiz, ele já estava prontinho, então eu só pesquisei mais comentários para ver se tudo que dizia batia, legal. Capítulo 1, a fonte da mensagem. Nos versos 2 a 4, a ordem para contemplar a devastação.
A devastação é total dos versos 5 a 12, o chamado ao arrependimento, alguns a devastação de 13 a 20. Eu não sei se hoje vamos poder ver todos, mas eu vou fazer o possível. De todos os nossos irmãos que vêm aqui, cada um tem um tipo de mensagem. Eu prefiro ser aquele mais direto, objetivo, né? Mais sem muito rodeio, porque do modo que eu aprendi é o que eu gostaria de passar aos irmãos também. Então nós vamos ler o verso número 1. Eu peço que não deixem suas Bíblias fechadas, acompanhem todo momento, para que aquilo que eu esteja falando esteja de acordo com a palavra do Senhor. Então o verso 1, capítulo 1, verso 1 nos diz: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ponto. Palavra de quem? Palavra do Senhor, vírgula. A palavra é sempre do Senhor, não é do pregador. O mensageiro aqui é Joel. Deus usa Joel para transmitir a sua palavra, a sua mensagem. Joel não é a pessoa que criou a mensagem. Ele é apenas um canal de Deus para com o homem. Então tudo aquilo que o homem fala, no caso aqui, o Senhor ditou a Joel: olha, levanta-te e fala ao povo. A mensagem não foi produzida por Joel, mas veio do Senhor. Assim nós também devemos ser. Quando nós trazemos um estudo, nós temos que tirar do texto aquilo que está no texto e não as minhas ideias, ou aproveitar a oportunidade para dar indireta ou para chamar atenção, que acontece infelizmente. Então deve-se ter estudo, deve-se ter dedicação e compromisso com a palavra. Então o mensageiro Joel, tudo que nós sabemos de Joel está aqui, que ele foi usado por Deus e que ele é filho de Petuel. Dos livros de Samuel até Amós, se eu não me engano, há entre 12 e 14 Joéis, né, que a Bíblia narra. Mas o único versículo que tem a referência é Petuel, porque só vai ter essa referência aqui e em Atos capítulo 2, 16, no Pentecostes, quando Pedro fala. Então nós só temos isso aqui sobre Joel. Não adianta debater, gastar tempo de onde é que ele era, o tempo que ele era, porque Deus não quis revelar isso, porque o foco aqui não é a vida do profeta, mas sim a sua mensagem. Então Joel foi chamado ao Senhor, e o nome de Joel significa o Senhor é Deus trazendo a nós, né, a referência, o alerta de que apenas um Deus. A tribo de Judá vivia, né, rodeada de muitas nações, onde eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em muitos deuses, e o nome dele nos diz que apenas um Deus e um Deus verdadeiro. Né? Muitas pessoas hoje querem botar o nome dos filhos, porque é bonito, mas qual o significado? No passado havia muito respeito pelo significado do nome. Então Joel é o Senhor, é Deus. O pai dele, né? Como eu disse antes, ele faz referência a Joel por causa do pai. Eles dizem que poderia ser um homem muito, como é que se diz? Uma personalidade bastante destacada na sociedade, e o nome do pai dele significa franqueza ou sinceridade de Deus, também tem esse significado. O quarto ponto é a sua mensagem. É uma mensagem que Joel deixa uma mensagem muito clara, uma mensagem objetiva, uma mensagem urgente. Ele é o canal através de Joel. Joel nada mais é do que o dispenseiro de Deus. Deus mandou a Joel, e Joel tem que transmitir a sua palavra. A palavra de Deus foi confiada a Joel para trazer o povo ao arrependimento. O segundo ponto que nós temos, a ordem para contemplar a devastação, dos versículos 2 a 4, vamos ler? Ouve isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto o comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão comeu.
O verso 2 nos diz sobre uma invasão incomparável. Os anciãos aqui são chamados a responder uma pergunta: aconteceu isso nos dias dos pais de vocês? Essa pergunta eles deveriam ser respondidos porque, como era uma tradição de passar de pai para filho, eles foram chamados, eles eram os líderes, eles eram as autoridades do povo, pois eles tinham familiaridade com as suas tradições dos antepassados. Pois jamais havia acontecido algo parecido num tempo tão presente para eles, né? O verso 3 nos diz sobre uma invasão para se relembrar. Se você prestar atenção no verso 13, ele diz assim: fazer isso uma narração aos vossos filhos, os vossos filhos a seus filhos, e os filhos dessa outra geração, ou seja, do pai para o filho, do filho para o neto, e do neto ao bisneto. Deveria ser uma sequência. Olha o que Deus fez por nós, falando em bênçãos. Olha o que Deus também nos castigou, falando de juízo. Para quê? Para que as próximas gerações sejam passadas. Isso nos traz para os dias de hoje. Quem é pai tem passado ao seu filho, tem ensinado ao seu filho, à sua família. Quem é avô tem passado ao seu neto. Quem é o neto, aqui acho que nós não temos neto, mas o centro da questão é: passe de geração a geração. Passe que é apenas um Deus, a único Salvador, que Deus é misericórdia, mas que Deus também se ira, Deus castiga, Deus levanta o seu juízo. Quando nós não aprendemos com os erros do passado, nós cometemos o risco de repeti-los. O passado ele tem que ser a nossa pedagoga, a nossa professora. Olha, por que eles passaram por isso no passado? O que eles fizeram? Para que nós não cometamos novamente. Agora, eles têm que nos ensinar. Eles têm que ser a nossa professora e não a nossa coveira. Então aqui essas 4 gerações distintas aqui, né, para que seja notado, para que a disciplina de Deus sempre tenha um propósito. A disciplina do Senhor sempre tem um propósito. E 2 pontos nós podemos tirar, que o primeiro: Deus vê a conduta do homem. Quando você está sozinho, Deus sabe onde você está e Deus está vendo o que você está fazendo. Judá pecou e, por causa do seu pecado, trouxe juízo da parte do Senhor. A invasão não foi um fenômeno natural, não foi uma casualidade. Deus enviou o juízo e os meios dos quais ele usou estavam a seu serviço. Nós vamos ver no decorrer dos versículos e dos capítulos que Deus usa gafanhoto, Deus usa seca, Deus usa fogo, Deus usa a falta de alimento. Tudo isso, todos esses fenômenos naturais estão a serviço do Senhor. Nós vemos que hoje nós estamos numa pandemia, nós não podemos ver o vírus, ele já matou milhares de pessoas e está sendo usado pelo Senhor. Deus tem usado isso para castigar e para chamar a atenção tanto dos incrédulos quanto dos seus filhos. Nós aqui, para quê? Para que ele está à porta. E dentro de pouco tempo, a sua trombeta vai tocar, ele voltará, e aqueles que foram salvos partirão com ele, e aqueles que negligenciaram, aqueles que desobedeceram, aqueles que viveram em pecado, lamentarão por toda a eternidade. Então Deus usa o seu juízo para chamar a atenção dos povos, e Deus vê as nossas condutas. Deus também dirige os eventos da história, ou seja, ele usou, como eu disse, né, acabei adiantando, ele usou o fogo, a seca e os gafanhotos, e ele controla tudo com o poder da sua vontade. A devastação é total. Vamos ler dos versos 5 a 12, acompanhe comigo. Despertai os bêbados e chorai, gemei os que bebeis vinhos por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca, porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixada de um leão velho. E fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira, despiu a toda e a lançou por terra, e os seus ramos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida do saco
de saque pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também. E a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Até aqui a leitura. O verso 4 nos diz, que o que ficou alagado, o gafanhoto o comeu, o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão comeu. Eu gostaria só de fazer a leitura de uma outra versão, para nós termos um pouco mais de entendimento. O verso 4 da NVI nos diz assim: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador o comeu. Há 5 interpretações desse versículo 4. A primeira é que mostra o estágio de vida do gafanhoto, desde o seu desenvolvimento. Quando ele é uma larva, ele passa por uma pupa e depois um inseto alado. Dos outras interpretações, a segunda é que fala de 4 tipos diferentes de gafanhoto. Um historiador chamado Reed diz que das 9 palavras do Antigo Testamento em hebraico que se refere a gafanhoto, 4 estão só nesse versículo, que são Gazan, gafanhoto portador, Arbé, gafanhoto infestante, Jalek, gafanhoto saltador, e Chazel, gafanhoto destruidor. A outra interpretação é que é uma nuvem que vem invadindo a terra com sucessivos ataques de insetos, Passa primeiro uma onda, aí vem uma segunda, ressaltando a intensidade da destruição. A quarta descrição é uma descrição metafórica de 4 impérios, sendo eles o babilônico, o medo-persa, o grego e o romano. E o quinto, que seria demônios devoradores que atacam as finanças do povo, que eles destruíram as lavouras, houve uma grande crise. Eu fico com a posição literal, que aqui Joel está narrando realmente a cena de uma destruição dos insetos. Nós não temos referência aqui de uma invasão de nenhum dessas grego, persa, grego, romano. Então eu entendo aqui, e muitos também entendem, que isso aqui é literal. Deus usou esse juízo, essa infestação, para destruir e chamar a atenção do povo. O verso 5 nos diz: despertai-vos bêbados, e chorai, gemei todos os que bebeis vinhos, por causa do moço, porque tirado é da vossa boca. Todo pecado é maléfico, todo pecado ele gera problemas para nós, só que um dos maiores é o da embriaguez, porque ele intoxica a mente, ele cauteriza a consciência e ele endurece o coração. Eles estavam tão atordoados, tão bêbados, que eles não viam a devastação que se chegava, a assolação viva. Eles estavam anestesiados, vivendo uma vida sem preocupação, como nós vemos nos dias de hoje. As pessoas não querem ouvir sobre a palavra de Deus, não aceitam o convite para vir à igreja. O meu tempo é o meu tempo. Eles não têm preocupação nenhuma com a vida após a morte. Nós sabemos que não há uma reencarnação que você vai morrer, vai voltar, vai morrer, vai voltar. Não. Apenas 2 caminhos após a morte, ou a salvação com Cristo, ou o julgamento eterno. Então as pessoas estão anestesiadas, e Joel combate isso.
Joel diz que a dureza do coração, a bebedeira fez da sociedade um ambiente sórdido, um ambiente egoísta. Joel está clamando, está chamando os bêbados, né, a despertar e verem a realidade a qual eles estão, a calamidade que já está à porta. Aí alguns comentaristas fazem, né, comentários sobre a bebedeira. Eu particularmente sou totalmente contra um cristão beber, principalmente usar de dizer, não, a Bíblia não comenta, mas também não proíbe. Mas particularmente eu, Josias, sou totalmente contra um cristão que faz uso de bebida alcoólica, e principalmente se, né, em suas redes sociais chega a postar, porque o que acontece? Acontece de fazer uma má fama. Eu posso respeitar a pessoa, mas não ser uma pedra de tropeço. E nós vemos muitas pessoas, né, principalmente igrejas liberais, não, você pode beber, não tem problema nenhum. Por que nós não usamos uma bebida alcoólica, um vinho alcoólico aqui na ceia? Nós não sabemos se no meio de nós, ou um visitante, né, ou de outra igreja, se ele tem algum problema com bebida. Se aquilo pode ser um gatilho para que ele volte a passar por uma circunstância que eu particularmente já passei, né, de ter na família uma situação assim. Então eu particularmente sou totalmente contra, e Joel dá essa ênfase, porque a bebida, ele tira totalmente o senso da pessoa. E aqui há isso, tanto que eles estavam perdendo as suas vinhas, né, as suas uvas, o formato de fazer a bebida, e eles estavam totalmente preocupados. E se nós trazemos para o nosso dia, é mais ou menos isso mesmo. As pessoas não querem ouvir a palavra. O próprio livro de Daniel fala que o Império Babilônico caiu em uma noite de bebedeira, né, fazendo aqui uma ligação com o livro de Daniel. Então muitas vidas são ceifadas por causa do álcool. Os versos 6 e 7 nos dizem, né, porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número, e os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, despiu-a a toda, e lançou por terra os seus ramos, e se embranqueceram. Então, o verso 5, uma sensibilidade notória, né, que estavam anestesiados. Os versos 6, né, uma devastação irresistível. Por quê? Porque Joel está chamando os insetos de povo, está chamando os insetos de nação, está chamando os insetos os insetos, eles vêm cortando, eles vêm comendo, eles vêm derrubando, eles são poderosos. Aí a gente vê quanto Deus é poderoso, que um pequeno inseto conseguiu destruir uma cidade. Tem relatos de 1865 na Argélia, e também Israel, eu só não vou lembrar o ano, que teve uma infestação de gafanhotos, que foi contabilizado pelos cálculos que eles fizeram, de mais de não sei quantos bilhões de insetos. E fotos que foram tiradas após a passagem daqueles insetos, tudo destruído. Principalmente na Argélia, muitas pessoas morreram devido à escassez de comida, por destruir plantações. Eu fui correr atrás para ver se a informação é verídica, e realmente a da Argélia, ela foi destruída após a passagem desses animais, desses bichos. Em 1889, foi 24 bilhões, segundo a contagem dos especialistas, e na Argélia foi em 1915 a devastação, e aqui dizia, mas acabei perdendo. Muito bem, então Joel está chamando de nação, está chamando de povo. João Calvino interpreta como uma guerra avassaladora que virá sobre a nação de Judá, ou seja, uma disciplina ao povo de Deus, uma disciplina de Deus para trazer o povo à obediência. É triste quando Deus tem que usar disciplina para o seu povo se voltar. Muitas igrejas não recebem disciplina, né? Igrejas liberais, nós vemos as atrocidades, né? Tem até batismo virtual hoje. Uma igreja de São Paulo, o pastor tocava água, aí a pessoa estava ao vivo do outro lado, só derrubava o copo. Um absurdo. Um pastor, não tem problema aqui, um pastor de São Paulo também, batista,
Diz que a Bíblia tem que ser atualizada, porque não pode ser concebível nos dias de hoje ter passagens proibindo o homossexualismo, e nós vemos a degradação do povo, em que quando a mensagem ofende, a mensagem machuca, as pessoas se iram contra Deus, se iram contra o pregador que está trazendo. Então nós vivemos dias difíceis e viveremos muito mais. Então eles são numerosos, eles são inumeráveis e principalmente esses insetos são organizados. Ele descreve aqui dentes de leão e presas de uma leoa. Por quê? Porque o leão é um símbolo de força, é um símbolo de coragem. Então todo aquele que cai nas presas do leão não consegue se soltar. E é um castigo muito forte para o povo. Os versos 8 nos diz: pranteiem como uma virgem. Por que prantear como uma virgem? Isso nós estamos explicando referência ao passado. Prantear como uma virgem no passado era aquela mulher que estava prestes a casar e o seu marido morre, então ela não teve as suas relações, ou aquela mulher que casou e o marido logo após morreu, então ele morreu sem deixar uma descendência, ela deveria se vestir de preto e lamentar. E Joel exorta o povo a lamentar. O povo deveria lamentar como uma noiva que ficou viúva antes do seu casamento. Deveriam chorar amargamente por perder a comunhão com Deus. Qual foi a última vez que eu e vocês choraram amargamente? Choraram orando ao Senhor: Senhor, eu pequei. Senhor, eu sou falho. Senhor, eu careço do Senhor. Tem pessoas que simplesmente nem oram, nem notam que estão afastadas do Senhor, que vivem uma vida com o coração cauterizado. Como Joel fala dos deuses ali, eles estão anestesiados. Há pessoas que vivem dia após dia na sua maneira de viver, com o coração simplesmente endurecido. Não, eu vivo a vida do jeito que eu quero. Tu não tem direito de me questionar, tu não tem direito de me exortar, tu não tem direito de me chamar a atenção. Há muitas igrejas que vivem em pecado hoje, porque deixam no banco pessoas que a igreja toda sabe que tem problema, sabe que trazem problemas, sabe que não muda ano após ano, e a igreja também recebe esse castigo. Uma, porque ela é omissa, porque ela não quer se indispor com a pessoa, porque a pessoa não quer mudar sua conduta também. Então Joel está chamando esse povo a lamentar. Vocês têm que chorar amargamente, porque vocês quebraram a comunhão com o Senhor. Vocês não sentem mais nada. Deus está mandando um juízo e vocês dizem: não, isso aí é só a natureza, a grama cresceu, o vento veio. As pessoas vivem uma vida sem sentimento nenhum, sem temor algum. Parece que nós não vamos morrer, ou se morrermos, acabou, simplesmente acabou. Nós não temos temor a Deus. E nós estamos aqui quarta, nós estamos a domingo, e como se não houvesse temor. As igrejas ao geral, eu estou dizendo, é como se, não, o Senhor não vai voltar mais. É, isso aí. E Joel está mandando eles lamentarem e chorar amargamente. Olha, nós nos afastamos do Senhor. Por que nós estamos passando por isso? Por que tem problema na minha vida? Por que eu não consigo progredir? Por que eu não consigo crescer? Por que não me sobra dinheiro? Por que eu não tenho saúde? O verso 9, ainda no verso 8: seria monstruoso não chorar e não lamentar diante da calamidade que se aproxima. Pior do que o pecado é a falta de consciência dele. E pior do que a transgressão é a falta de arrependimento. Fica um alerta para nós e para as pessoas que nos veem. Nós carecemos nos arrepender do nosso arrependimento, que muitas vezes é tão superficial. Nós tomamos a ceia e voltamos a ser a mesma pessoa que nós éramos antes de tomar a ceia. Não há mudança, não há mudança de vida. O verso 9
As ofertas eliminadas, tempo abandonado. O verso 9 nos diz: foi cortada a oferta de alimento e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas, o óleo, foram eliminadas, porque veio os gafanhotos, destruiu a plantação, destruiu a economia, destruiu a agricultura, e aquilo que era usado para ofertar no templo, porque nós sabemos que lá em Êxodo, Levítico, nos é ensinado como deve ser preparado, como deveria ser feito o sacerdócio. Deveria ser uma oferta pela manhã e uma oferta no final da tarde. E os sacerdotes deveriam prantear os defeitos do sacrifício. Não tinham o que oferecer ao Senhor a quebra de uma aliança. Eles perderam a sua subsistência. Tanto a oferta de carne quanto a de bebida pereceram na casa de Deus. Nem em substância real, mas quanto a referência, porque em meio à iniquidade prevaleceram. Dificilmente se encontra uma igreja que deve celebrar devida ou receber sacramentos. Eles viam a casa e não tinham como oferecer, como ofertar ao Senhor. Foi cortado. Deus tirou a provisão, tirou o recurso. Vocês vivem em pecado, vocês não querem mudar. Vou cortar a sua provisão. O verso 10: o campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o azeite acabou. O campo está devastado e a terra lamenta. Como quando Deus derrama suas bênçãos à natureza, toda a natureza parece sorrir e se alegrar. Como diz o salmista em Salmo 65:13, gritar de alegria e cantar. A terra hoje geme com dores de parto, como nos diz a palavra. Nós estamos destruindo o planeta. Polui rios, os peixes estão morrendo, estamos desmatando, cada vez vai ficar mais quente porque as árvores estão caindo. Ela consegue amenizar o calor. A própria ser humano está destruindo a mais bela obra de Deus, a qual tudo que ele fez, ele disse, e fez Deus e viu que era bom. Nós não temos nem uma imaginação de como era o jardim do Éden naquela época. Mas daquela época para hoje, a terra não é mais aquilo que Deus havia feito, porque o próprio homem, o pecado, destruiu aquilo que Deus criou. Então o Senhor começa a reter, o Senhor começa a cortar, e o povo a terra começa a perecer e prantear. E por seu pranto, reprova a insensibilidade do homem. O homem está insensível. Hoje, a ganância é tanta, as pessoas só querem dinheiro, as pessoas só visam o lucro, as pessoas destroem a natureza, visando não ganhar mais. Nós aqui que não trabalhamos com a natureza, mas quantas vezes deixamos de ver o culto para fazer hora extra, não fazemos a separação do nosso tempo, não damos a oportunidade de estarmos reunidos e buscarmos ao Senhor, porque o dinheiro chama mais a nossa atenção. Mas quando Deus corta, aí nós começamos a chorar, começa a faltar. Mas quando Deus nos dá em abundância, nós esquecemos. Quando nós temos saúde, não. Mas quando nós estamos perecendo, aí nós temos que orar. Então Deus traz juízo, Deus corta a provisão, Deus traz uma lição para cada um de nós e para a nação. O óleo é um emblema das abundantes graças e dons do Espírito Santo, e da luz e devoção, da alma dada por Ele, e da alegria espiritual, e da caridade transbordante em que tudo envolve. Então, não havia libação, não havia o cereal, não havia o que ofertar ao Senhor. Então a terra foi devastada. Nos versos 11 e 12, os agricultores são desolados. No verso 11 e 12, há um desapontamento. Joel chama os agricultores. Olha o que aconteceu, olha o que vocês perderam. 11 e 12, envergonhai-vos, lavradores, e gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também.
e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo, se secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. O desapontamento dos agricultores qual é que é? Eles plantaram, eles semearam, plantaram e não colheram. Imagina a angústia de você fazer toda a preparação de uma terra e quando você vai colher, vem alagamento, vem geada, vem esses gafanhotos e destrói. A maioria de nós trabalha aqui com computadores, e quando cai a luz e você não salvou, você se indigna, perdi todo o meu trabalho. Cauê, Cleber, Cláudio, Sueli. Mas a gente se ira, o que tem que fazer? Vai começar de novo. Agora, imagina você é um agricultor, você levou um ano preparando a terra, semeando, lançou a semente, teve que irrigar, e do nada acaba. E Joel está chamando eles a gemerem, ou seja, a ter a sensibilidade. Foi um trabalho desperdiçado, uma devastação geral e total, tudo seco, tudo murchou, nos narrado ali as plantas que morreram. A alegria que eles tinham foi frustrada. A alegria foi embora da vida dos filhos, porque quando começa a fome, começa o desespero. Quando falta a provisão, começa a tristeza, começa a angústia. Nada produz mais tristeza no povo de Deus do que o pecado. A igreja ela consegue enfrentar perseguições e sofrimento quando ela está com alegria no Senhor, andando no caminho do Senhor, vivendo a palavra do Senhor, pregando a palavra do Senhor e cheia de glória quando caminha em santidade e devoção ao Senhor. Porém, quando o povo se arrepende, quando o povo se rende ao pecado, a tristeza é a sua porção diária. Quantas pessoas nós conhecemos que foram embora das igrejas e hoje passam uma vida completamente com dificuldade, doente, faltando emprego? É um castigo de Deus. É Deus tocando a ferida da pessoa. Não nos isenta aqui também de ficarmos doentes e desempregados quando nós acalentamos o pecado no nosso coração. A tristeza é a sua porção diária e o aparente prazer do pecado, aqueles que não aceitam a repreensão, a palavra do Senhor, então tem gosto de enxofre. Os versos 13 e 14, dando continuidade, Joel está chamando os sacerdotes a clamarem e se arrependerem. Eles eram ministros do Senhor, eram líderes espirituais, os homens destinados a liderar o povo e a ensinar o povo, e eles mesmos estavam indiferentes com o pecado do povo. Eles deveriam reagir diante de toda essa situação e ver que isso era a mão de Deus para com o povo. Eles não podiam se conformar e decretar derrota, eles deveriam clamar a Deus, eles não o fazem. Eles deveriam lamentar, eles deveriam chamar o povo a arrependimento e dizer: vocês estão pecando e é por causa deste pecado que nós estamos padecendo. Ou seja, deveria ser um arrependimento sincero, um arrependimento profundo e urgente. Nós devemos pregar o arrependimento. Nós devemos aqui, nesta igreja e nas demais igrejas que são fiéis e sinceras, ao povo a se voltar para Deus enquanto há tempo. Hoje é o dia da salvação, não é amanhã, porque amanhã nós não temos poder sobre o amanhã. Pode ser que Deus volte nessa noite, quem dera voltasse, mas quanta gente vai ficar? Quanta gente, e tem um quadro que me assusta muito, que marcou muito a minha vida, que era uma igreja com roupas no chão e pessoas com as mãos para cima, representando o arrebatamento, em que muitas pessoas ficaram na igreja, pois viviam uma vida tradicionalista. Não havia um completo arrependimento, uma completa mudança de vida. A salvação não havia. Viviam uma vida mecânica dentro da igreja. Eu vou quarta, vou domingo. Eu vou ler só na disposição. O arrependimento tem que ser sincero, profundo, e ele é urgente. Urgente para o nosso dia. O Brasil, Canoas, precisa se arrepender e urgentemente. Porque quando Deus voltar, vai ser alegria para os seus escolhidos, para as pessoas salvas, mas tristeza, angústia
ranger de dente para aqueles que ficarem. E não tem, depois que passar, Senhor, não. Hoje é o dia da salvação. O que isso nos chama a atenção? Primeiro, eles e nós devemos chorar pelos nossos pecados e com humilhação. Segundo, nós devemos chorar com constância. Joel chama eles a chorar com constância. Ou seja, eles deveriam passar a noite toda lamentando, batendo no peito, rasgando as suas vestes, uivando, chorando, em estado de humilhação. Me arrependo. Vivo em pecado. Me ajuda, Senhor. Chorar com constância. Deveriam saber o motivo do porquê. Não é narrado para nós aqui o porquê que eles estão passando por isso. Qual foi o pecado que eles cometeram? Mas eles pecaram. E foi um pecado que trouxe o juízo do Senhor. Eles deveriam convocar um jejum. Quem jejua tem urgência. Quem jejua tem pressa para buscar o Senhor. Os líderes devem ser os primeiros a buscar o Senhor. Em maio o pastor vai chegar nessa igreja. Ele deve nos ensinar, nos alimentar, buscar o Senhor, ser exemplo, nos chamar a atenção, nos exortar e fazer essa igreja clamar cada vez mais a Deus, buscar cada vez mais a Deus. Que as pessoas ao redor falem assim: aquela igreja chama as pessoas ao arrependimento, aquela igreja prega que sem salvação vão padecer no inferno. Parece duro, e é duro. Só que hoje em dia as igrejas não pregam mais assim. Não pregam a ira de Deus. Ele é muito duro. Lê a Bíblia, não sou eu que estou ensinando. Deus é duro. Deus chama a pedra, o versículo que nós lemos, agradou ao Senhor moer quem? O próprio Filho, para perdoar, para nos salvar, para nos chamar para a salvação. Então, os líderes devem ser os primeiros. Então, devemos chorar pelos nossos pecados, convocar o jejum, e não o jejum: Senhor, eu vou jejuar hoje, vou deixar de ver o celular, Netflix, eu gosto do Netflix, deixar de comer meu X, que eu gosto do X. O Senhor me dá isso, me dá aquilo. Não. O jejum é nós nos abdicarmos para buscar o Senhor em completa confiança. 15, 16, 17, 18 vai nos dizer, nos narrar a primeira vez o dia do Senhor. O que nós aprendemos sobre o dia do Senhor? Primeiro, ele está perto. Ele está mais perto do que aquela época de Joel. Assim como os gafanhotos, o dia do Senhor será iminente, será implacável, será irresistível, não haverá tempo para mais nada. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia do arrependimento, hoje é o dia de buscar o Senhor, hoje é o dia dessa cidade, deste país, deste mundo ouvir a palavra de Deus e se arrepender e buscar o Senhor. É hoje. É hoje. O dia do Senhor vai ser aterrador. Essa assolação atingiu o campo, atingiu os animais, atingiu todo o alimento, e os animais não achavam água, comida, não havia alegria. Então, 3 coisas nós podemos destacar do dia do Senhor, nos versos 16. O sustento humano é removido. Deus, assim como não choveu, aqueles 3 anos, do profeta Elias, Deus meteu chuva. Quantos animais pereceram? Quantas plantações não cresceram? Então, o sustento humano é removido. A alegria festiva do culto é encerrada. Não há alegria no culto, porque não há o que oferecer ao Senhor, o que trazer ao Senhor. Verso 16b. Terceira, a seca severa e desesperadora. Versos 17 e 18 nos diz: as sementes apodreceram, a comida estragou. Os celeiros foram assolados. Os armazéns foram derrubados, porque se secou o trigo. Estragou. 18. Como o gêmeo animal.
Por quê? Porque o animal está morrendo de fome, está morrendo de sede. O dia do Senhor está perto. Para encerrar, versos 19 e 20, o clamor do profeta e o clamor dos animais. Agora, Joel estava transmitindo ao Senhor o juízo. Lembre-se, Joel é o canal. Tudo o que ele está dizendo aqui, Deus soprou a ele. Vai lá e diz. Agora, Joel era o canal de Deus para com os homens, agora Joel é o canal dos homens para com Deus. Joel não é apenas um pregador, apenas o profeta, mas também agora ele é um intercessor. O clamor dos animais, os animais estão uivando de fome, uivando de dor. Havia gente bêbada, entorpecida, deixando de buscar a Deus. E os animais começam a brumar e suspirar pelo Senhor. O gemido de fome, o gemido de dor ao animal chegava a Deus, enquanto do homem não, porque o homem estava anestesiado, suspirado pelo Senhor diante da falta de comida e de água. Os animais demonstravam mais sensibilidade do que os filhos da graça, do que os filhos da aliança. Olha a que ponto chega a degradação humana, em que até os animais estão clamando a Deus. E clamar aqui, a fome, eles estão uivando para chamar até mesmo a atenção. Quatro aplicações para nós nessa noite. Eu espero não ter sido muito cansativo, exaustivo, mas como diz o profeta, é urgente. O dia do Senhor está à porta. Ouça, dos versos 1 a 4, para nós e para o povo ouvir. Ouça a palavra de Deus e interprete os acontecimentos à sua volta, na perspectiva da providência divina de Deus. A providência divina. Deus levanta pessoas para nos encorajar a voltar para Ele no tempo de aflição. Eu não sei o que você não sabe o que eu passo, mas nós devemos ver o cenário que nós passamos e ver qual é a providência, qual é o propósito do porquê nós estamos passando por determinada situação. Não fique irado quando um irmão vier conversar com você, e eu não devo ficar irado quando um irmão vier falar comigo, se eles virem em mim uma conduta que não está correta, porque ele tem amor para comigo e aquele irmão tem amor para conosco, de nos chamar ao arrependimento e mudança. Não sejamos tão duros de coração, cauterizados, como aqueles que estavam embriagados. Ouça a palavra de Deus. Ouça aquele que Deus tem usado para falar com você e comigo. Devemos despertar, os versos de 5 a 7. Joel se dirigiu aos bêbados e os mandou acordar e chorar. Deviam chorar não pela falta de vinho, mas pelos pecados que trouxeram o juízo de Deus. Quantas pessoas que passaram têm uma vida anestesiada, não veem a degradação que estão caindo. Então, nós e as demais pessoas devem despertar. Nós devemos lamentar, os lavradores deveriam lamentar os sacerdotes a se arrependerem. Não é suficiente chorar as consequências do pecado, devemos chorar pelos nossos pecados. Muitas vezes nós choramos, eu estou passando por tal situação, mas nós devemos relembrar o porquê que nós estamos passando por tal situação. Às vezes nós não sabemos. Acontece de nós não saber o porquê que determinada situação ocorre. Mas quando nós sabemos, nós devemos lamentar, chorar amargamente, dobrar o nosso joelho. Vai você no seu quarto, dobra o joelho. Nós não temos costume nem de jejuar, nem de dobrar o joelho. Mas faça isso. Comece a buscar. Comece a clamar. A nossa igreja não é perfeita, mas o que nós temos constantemente aqui, batido domingo após domingo, quarta após quarta? Gastar tempo em oração, gastar tempo com a leitura. Nós não precisamos encher nosso quarto de livros. Ajuda. Mas o principal livro é a Bíblia. Nos debruçar. Faça uma leitura de trabalhar. Faça uma leitura no teu horário de almoço. Faça uma leitura quando você volta. Gasta tempo. Não deixa para abrir a Bíblia, como eu fazendo passado só na igreja. E para mim era cansativo ler.
Eu estou me usando como exemplo. E é por isso que tanto eu falo no sentido de oração. A oração, ela liberta. A oração, ela traz paz. A oração, ela nos aproxima de Deus. A oração é um filho chegando para o pai: pai, eu estou com um problema. Senhor, eu caí. Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu não consigo me afastar do pecado. Senhor, obrigado por ter me dado água, obrigado pela comida. Lamente, busque a Deus. Clame ao Senhor. O profeta foi um exemplo para o povo e clama ao Senhor, rogando a sua misericórdia, a sua restauração. O Joel sabe que o mesmo Deus que fez a ferida também pode curá-la. Deus traz o castigo, mas Deus também levanta o seu povo. Um povo que se arrepende, um povo que lamenta, um povo que se volta. Nós precisamos buscar a Deus hoje. O dia do Senhor está próximo. Eu não sei quando vai vir, mas isso é hoje. Amanhã. Não deixe de falar para os seus amigos, seus colegas, seus parentes. Faça um convite. O nosso trabalho é convidar. Se eles perguntarem por que em meio à dificuldade, em meio a essa crise, você não ficou doente, você não ficou desempregado, você não... Olha, porque Deus foi misericordioso comigo. Mas que Deus, né? A gente tem a oportunidade. Mas só o fato de conversar, de usar os meios que Deus tem nos dado. Olha, nós, no passado, nós não tínhamos aqui as redes sociais. E nós oramos. O Cauê tem se empenhado cada vez mais para poder, e no futuro a gente pretende, aumentar isso. Mas nós temos a bênção de ter conhecido dois irmãos hoje aqui. Quem sabe quantas outras pessoas podem ver hoje ou depois e podem vir à nossa igreja. E uma igreja tem que estar comprometida com a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Eu sou falho. Eu não mereço estar aqui em cima. Eu tenho muito medo de vir aqui. E eu estou sendo o mais sincero possível. Eu não tenho capacidade para estar aqui. Como eu disse, Deus chamou alguns irmãos, tem usado a oportunidade do pai, o tio Amor. O seu Sérgio está aqui, o William está aqui também, para trazer a mensagem. Mas não é fácil estar aqui. Não é fácil tu ler uma palavra e essa palavra te cutucar. Olha, tu também está assim. Não é fácil você transmitir uma palavra que ela é a palavra do próprio Deus. Há muito respeito, há muito temor, há muito tremor. Nós gastamos muito tempo nessa igreja aqui. A maioria, se você visualizar, nós conversamos, o quanto nós oramos aqui, desde o início. Oramos para iniciar, oramos para ler o versículo, oramos para ler a leitura, oramos pela oferta, oramos para o pregador, oramos na hora de ir embora. Gastamos bastante tempo com o estudo da palavra, que a igreja tem que estar comprometida com a verdade. Então, irmãos, vamos ouvir, vamos despertar, vamos lamentar, vamos clamar. Porque na época de Joel, até os animais estavam clamando, enquanto as pessoas estavam adormecidas. O dia do Senhor está próximo, está à porta, ele vai ser muito rápido. Todo olho verá aqueles ateus, aqueles que não, Deus não existe, vão ver o nosso Senhor descendo, aí não tem mais tempo. E nós somos as pessoas que foram comissionadas, que ouvem a palavra, e nós devemos sair e convidar e anunciar. Se você, como eu, a gente fala muito aqui, eu sou os que mais falam, eu sei que eu sou chato de falar, aquele menino não fica quieto. Mas se você não tem assim a desenvoltura, manda um WhatsApp, põe um status, culto na igreja, versículo do dia. Alguém vai ver. E Deus vai usar aquele versículo, aquele convite, ou para trazer a pessoa, ou um dia para condenar. Lembra que o dia o William botou no status, lá Isaías 53:10, tu leu? Tu não tem desculpa. Por exemplo. Então, irmãos, vamos clamar ao Senhor. Vamos orar. Pai amado, Deus bondoso, humildemente chego em Tua presença pedindo primeiramente o Seu perdão, que eu possa ter transmitido aos nossos irmãos aquilo que eu aprendi com os Teus servos e com a leitura da Tua palavra, não só apto, Senhor, e preparado para estar aqui à frente, mas que sirva também de alerta para mim,
para que os meus olhos sejam abertos, que eu viva uma vida condizente com a Tua palavra, que eu me arrependa todos os dias, Pai, e me afaste do meu pecado, que o nosso arrependimento não seja da boca para fora, mas que haja frutos de arrependimento. O Teu profeta trouxe a Tua palavra, Senhor, ao povo que estava anestesiado, via a calamidade chegando, e mesmo assim estavam entorpecidos. O povo hoje, ó Pai amado, tem vivido em seus prazeres, vivido em pecado, negligenciado a Tua palavra que é urgente, uma palavra que é salvadora, uma palavra que é restauradora. Pai amado, o Teu dia está chegando, os Teus anjos estão prontos, Pai, para descer, e em glória o Senhor descerá. E o Senhor levará para casa todos aqueles aos quais Tu salvou mediante a salvação no sangue do Senhor Jesus Cristo e pela graça. Nós não merecemos, mas o sacrifício dele, Pai, nos salvou. Que nós não sejamos omissos, mas sejamos como o profeta, que busque e clame ao Senhor, que haja vida na Tua igreja, na Tua congregação, que haja ofertas na Tua casa, que todo o trabalho, Pai, possa ser colhido, porque a Tua palavra não volta vazia. Abençoa, Pai, e cuida de cada irmão. Eu não sei se alguém aqui passa por alguma dificuldade, mas que o Senhor esteja dando cuidado e dando paz a cada um. Que os meios os quais nós usamos de evangelização possam trazer pessoas à Tua casa. Que essa igreja seja uma igreja cristocêntrica, focada única e exclusivamente na pregação da Tua palavra e que seja fiel. Que haja alegria, que haja comunhão, que haja amor, que haja crescimento espiritual e numérico, Senhor, na nossa igreja e tantas outras, ó Pai. Que nós sejamos conhecidos, Pai, por pregar a Tua palavra. Que a Tua palavra, Pai, seja a nossa única regra de fé e prática. Abençoa cada irmão. Aqueles que não puderam vir, por favor, guarda eles. Que eles possam estar conosco no próximo culto. Que haja, Senhor, crescimento. Se hoje for a noite, ó Pai, que o Senhor vai voltar, por favor, lembra-te de nós. Levanta a Tua igreja, ó Senhor. Leva-nos para a Tua casa, que não haja mais dor, tristeza, doença, aflição, perseguição, mas nós buscamos e clamamos ao Senhor nessa noite. Primeiro, pedindo perdão para com os nossos pecados. Segundo, Senhor, abre os nossos olhos, tira-nos da nossa embriaguez, a qual nos afasta do Senhor, que é a nossa vida, o nosso cotidiano, que é as preocupações do mundo. Ó Pai amado, por favor, eu estou implorando ao Senhor, ó Pai, lembra-te de nós, inclina do Teu trono, ó Senhor, e ouve a nossa oração. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Ajuda-nos, por favor, ó Pai, a levar a Tua palavra, a ser fiel. Que este país, que essa cidade se volte ao Senhor. Também te pedimos, ó Senhor, as demais igrejas que estão fracas, que estão esmorecendo, Senhor, que haja um clamor, que os pastores chamem o povo ao arrependimento, que eles clamem ao Senhor, Pai, que eles busquem ao Senhor. Há tantas igrejas, ó Pai, que têm se desviado da Tua palavra, que têm amado o mundo, Senhor, e querem mudar a Tua palavra. O Senhor é imutável. Ó Pai, quem somos nós para responder e para nos virarmos contra o Senhor? Perdoa, Pai. Perdoa, por favor, os nossos pecados. Quebranta o nosso coração, Senhor. Que a palavra de Joel, o qual nós estamos estudando nessa noite, ó Pai, nos chame a refletir. Abra os nossos olhos, que o Teu dia está perto. Em Teu nome nós oramos e agradecemos ao único suficiente Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém.